Por que o sultão Murad IV executou seus meios-irmãos e irmãos? A política no Império Otomano costumava ser sangrenta, e os meios-irmãos e irmãos de um sultão costumavam ser uma espécie de pedra no sapato do mesmo. Isso não foi uma exceção durante o reinado do sultão Murad IV, um homem conhecido por ter uma personalidade muito dura e disciplinada. Saiba por que Murad IV executou seus meios-irmãos e irmãos no canal Rainhas na História. Ao falar sobre Murad IV e seus atos políticos, fratricídio neste caso, temos que levar em consideração o contexto em que ele viveu e reinou. Murad IV chegou ao trono em outubro de 1623, quando contava com 11 anos de idade. Ele se tornou sultão após 6 anos turbulentos em que o Império Otomano viu um sultão instável mentalmente e um sultão menor de idade reinar. Enquanto seu tio Mustafa I foi deposto 2 vezes, seu meio-irmão Osman II foi cruelmente assassinado durante uma revolta dos janízaros que abalou a capital. Sendo assim, Istambul viu basicamente 3 deposições seguidas, embora não tenhamos provas de que Murad IV tenha testemunhado fisicamente qualquer um desses eventos. Até porque se pensa que ele estava trancado na Cafis, que era uma parte do harém imperial onde os possíveis sucessores do trono eram mantidos sob prisão domiciliar, o futuro sultão certamente foi afetado pela execução de seu irmão mais velho, o príncipe Mehmed, em janeiro de 1621. Se especula que Murad, na altura com apenas 8 anos de idade, possa ter visto Mehmed sendo arrastado pelos guardas de Osman, segundo para ser estrangulado por representar uma ameaça ao sultão por sua popularidade. Enquanto Mehmed foi morto, Murad e seus demais irmãos seriam poupados por serem jovens demais. Em maio de 1622, o próprio Osman II seria terrivelmente hostilizado e assassinado, embora ele fosse considerado pelos súditos a sombra de Alá na terra. Para uma criança tão pequena, ser afastado da mãe, que era a única parente próxima que lhe restava após a morte precoce de seu pai, o sultão Ahmed I, todos esses ventos foram bastante traumatizantes e mostrou a Murad o perigo que representava para um sultão ter irmãos vivos. Mas isso, de fato, não levaria Murad a tomar a decisão de matar seus parentes masculinos mais próximos. Exatamente 10 anos depois de Murad ascender ao trono, em 1632, ele foi obrigado a entregar 17 de seus favoritos, ou abdicar durante uma revolta dos janízaros. Isso aconteceu quando o sultão contava com 20 anos. No episódio, Murad também presenciou o linchamento de Hafiz Ahmed Pasha, seu grão-vizir na época. E quando pensou que a aprovação havia acabado, os soldados solicitaram a apresentação de seus meios-irmãos e irmãos. O objetivo era entregar os príncipes aos chefes da revolta, sob a alegação de que os janízaros não confiavam na promessa de Murad de não executar os irmãos. Os rebeldes literalmente disseram ao sultão que não respeitavam sua autoridade e que não confiavam em suas palavras ou promessas. No entanto, como podemos imaginar, os soldados rebeldes não queriam ter contato com os príncipes porque desejavam protegê-los, mas porque desejavam ter vantagem sobre Murad e ameaçá-lo com seus próprios parentes sempre que não estivessem satisfeitos com seu governo. Mesmo assim, Murad não cedeu, e esta foi sua primeira demonstração de força pública. O seu próximo passo foi finalizar oficialmente a regência de sua mãe, Sultana Kozen, e substituir grande parte dos políticos fiéis a ela por seus próprios escolhidos. A revolta de 1632 seria algo que Murad IV nunca esqueceria. Ele foi humilhado e, apesar de não entregar seus irmãos aos rebeldes, perdeu Musa Celeb e outros 16 favoritos, e teve de lidar com a desconfiança e ser confrontado por seus próprios soldados. Além disso, e talvez o mais grave desse episódio, foi o fato de os janízaros considerarem destroná-lo por um de seus irmãos. Sendo assim, apesar de seu pai, Ahmed I, não ter praticado o fratricídio, Murad se viu obrigado a tomar o caminho oposto. Afinal, seus meios-irmãos e irmãos representavam um grande problema para ele, politicamente falando. Naturalmente, Murad IV não sabia que morreria aos 27 anos, então provavelmente imaginou que seria chantageado com seus irmãos por toda a vida. Após sua primeira vitória militar, durante as celebrações do triunfo otomano em Erivan, a capital da atual Armênia, em 1635, Murad ordenaria o estrangulamento de 3 meios-irmãos,
Bajazeto, Selim e Solimão. Os três morreram no mesmo dia, em 27 de julho de 1635, no Palácio de Topkapi, quando estavam por volta dos 21 e 22 anos. Eles foram enterrados no mausoléu de Ahmed I, na Mesquita Azul. E antes de sua segunda, e mais importante, vitória militar, quando Murad conquistou Bagdá, capital do atual Iraque, derrotando o Império Safávida, o sultão sentiu sua posição estável o suficiente para acabar com pelo menos um de seus irmãos completos, o príncipe Kazim. Antes de deixar Istambul, Murad ordenou a morte de Kazim em 17 de fevereiro de 1638. Curiosamente, antes de morrer, Kazim se apresentou ao sultão e lhe desejou sucesso em sua expedição. No mesmo dia, ele foi morto, pois Murad não queria correr o risco de deixá-lo sozinho na capital e ser assim deposto. Quando Murad morreu, aos 27 anos, só lhe restava um irmão, o futuro Ibrahim I. Se conta que Sultana Kossem teria implorado ao sultão que ele poupasse a vida de seu irmão caçula, já que seu filho favorito, Kazim, havia sido eliminado. Se a intenção de Murad era matar todos os seus irmãos, os historiadores pensam que ele tinha um herdeiro homem-vivo na época. Ao contrário da crença popular, os pesquisadores acreditam que Murad IV não teria deixado o império para os crimeanos, e sim a um parente próximo masculino, para assim assegurar que a dinastia de Osmã continuasse governando o Império Otomano. Seja como for, o fato é que Murad acabaria eliminando praticamente todos os seus irmãos. Obrigada por assistir mais um vídeo do canal Rainhas na História. Deixe seu like e um comentário.